Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez, viemos aí levar a palavra de Deus para vocês nessa escola bíblica, aos sábados que nós temos. E o estudo da palavra de Deus hoje vai falar na lição de número 11, a depressão por conta da decepção consigo mesmo. Nós estamos estudando essa revista, Palavra e Vida, né? E nós vamos falar sobre um homem chamado Pedro, né? As experiências de Pedro quando os baixos da vida nos ameaçam sucumbir. Então nós vimos aqui que Pedro, ele entra numa depressão consigo mesmo por causa das suas decisões, do que ele falou e do que ele não cumpriu. E eu quero ler a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas 22, do versículo 61 ao 62, que diz assim: E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou das palavras do Senhor como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Olha o que a palavra está falando, tá vendo? Chorou amargamente, porque lá atrás nós vimos quantas vezes no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 23, 33, vimos a sua convicção quando ele fala: não, Senhor, eu estou contigo, eu não vou renunciar ao Senhor, se o Senhor morrer, eu vou morrer junto com você, eu vou estar contigo. E não foi isso que nós vimos. Nós vimos um homem que deu a sua palavra, que falou que seguiria Jesus, e no momento mais difícil de escolher entre Jesus e negar Jesus, ele escolheu negar. E nós vimos que a categoria de depressão, nós sabemos que ela é leve, moderada, grave, e nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Alguns indícios dessa doença, nós já estudamos desde lá da primeira lição, nós sabemos que são ansiedade, alteração do apetite, do peso, do sono, etc., várias coisas. E nós estamos agora numa época que nós estamos dentro de casa. Já estamos aqui, o Davi que está aqui me ajudando na gravação, nós estamos aqui há dois meses já, né, Davi? 2 meses dentro de casa, por aí, sair na rua, não pode ir aqui, não pode ir ali, porque estamos assim fazendo o que as autoridades nos determinam. Não saia de casa, se sair vai rápido, use uma máscara, essas coisas todas. Mas eu vim falar nos dias de hoje, trazer para os dias de hoje também, essa lição de vida desse apóstolo chamado Pedro. Temos casos nos dias de hoje em que você assume algo com alguém, que seja da sua família, no serviço, na igreja, e não cumpre. Então, quando alguém desperta, fala com você: poxa, fulano, você falou isso para mim, falou isso assim, assim, não cumpriu, o pastor falou, ou o seu chefe falou, aí você, o que você faz? Você traz aquilo para dentro do seu coração, aquela tristeza porque você não honrou com a sua palavra, não honrou com aquilo que você falou. Por isso que nós temos que pensar muito bem, irmãos, no que nós vamos falar. E nós temos caso hoje disso. Foi o caso de Pedro. Ele não estava convicto daquilo que Jesus o chamou. Ele não estava convicto. Em Lucas, no capítulo 22, 33, vimos sua convicção que ele seguiria Jesus, mesmo que fosse na morte. Mas as suas convicções não estavam acima das suas decisões. Quando era para decidir em reconhecer Jesus e ficar com Jesus, ele simplesmente nega Jesus 3 vezes. Muitas das vezes estamos seguindo Jesus de longe, com medo da morte física, e através desse medo, irmãos, quando nós assim fazemos, que a gente nega Jesus, quando a gente quer se separar de Jesus, nós poderemos adquirir também a morte espiritual. Vemos o que Jesus fala em Mateus 10, do capítulo 32 e 33, ele fala assim, ó: Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Pedro, ele sabia que havia negado Jesus. Por isso ele entra numa depressão por causa da sua própria decepção. Ele se decepcionou com ele próprio. Quantos de nós estamos assim? Quantos de nós já fizemos já isso?
Afirmamos algo com alguém e não cumprimos. Quantas pessoas? Mas vimos também que Pedro volta a ser pescador de ofício e não mais pescador de alma. No Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 3, você vai ver que Pedro menciona a palavra: vou pescar. Olha, tá vendo? Jesus tinha chamado ele para ele poder vir ser pescador de alma. Larga essas redes, larga tudo isso daí, venha, me segue para ser, eu te farei pescadores de alma. E já aqui, depois de passar esses relatos todos, ele já sem convicção, porque também eu acredito que ele deve ter dado essa palavra junto com os outros discípulos de Jesus, né, dos outros apóstolos, e ele não fez aquilo que Jesus, que ele cumpriu. Ele não fez aquele voto que ele tinha feito com Jesus. Jesus, aonde o Senhor for, aonde o Senhor estiver, eu estarei contigo. Ele não fez isso. E creio que ele, quando foi encontrar com os outros discípulos, eu acredito, né, que os outros discípulos falaram assim: Pedro, você não falou que não ia negar Jesus? Enquanto os outros também, raparam fora, não ficou um. E nós vimos que Pedro no pátio, sentado, aquela mulher, eu reconheço ele, aquele é o judeu, aquele que andava com Jesus. Eu? Tá louco? Quanto de nós temos feito isso? Quanto de nós temos pessoas no trabalho, chefe, que zombam dos cristãos, estão perguntando: você é cristão? Eu não, sou não. Ou senão, muitas das vezes ficam quietos. Houve pessoas falando mal do Evangelho, mas não têm coragem de defender o Evangelho. Precisamos estar atentos aos sentimentos semelhantes aos de Pedro. Sabe por quê, irmãos? Porque pode trazer risco para a nossa vida. Esses riscos estão na saúde e na saúde espiritual. Eu quero aqui falar um pouco dessa revista com vocês, Seguindo Jesus de Longe. Diz o texto que quando Jesus estava sendo conduzido para a casa do sumo sacerdote, após a traição de Judas, Pedro o seguia de longe, o suficiente para lhe dar a possibilidade de negar o homem a quem havia jurado que se morresse, morreria junto. Na hora da provação não pensou duas vezes, negando como se nega alguém a quem não se ama. Viu? Nós vimos aqui, irmãos, que Pedro, ele deixou o medo, ele deixou a crença que ele tinha em Jesus Cristo falar mais alto. E nós vimos também a inutilidade e a culpa de Pedro. Igual falei com vocês no Evangelho de 21, no João 21, encontramos o momento mais marcante que Pedro teve na sua vida, quando Jesus o encontra pela primeira vez após o episódio da traição. Mas antes mesmo do encontro propriamente dito, numa expressão que não chama muita atenção, vale destacar uma frase de Pedro que revela o quanto seu coração estava quebrado. A frase está no versículo 3 que eu falei com vocês: vou pescar. Viu? Ele não falou assim: eu vou dar prosseguimento ao que Jesus me ensinou. Jesus me levantou como pescador de alma, como um homem que vou falar do Evangelho, como um homem que eu sei que através de Jesus Cristo, do Espírito Santo na minha vida, vou ganhar muitas almas. Ele não. Ele fala assim: vou voltar a pescar. O que ele estava querendo falar com isso? Ele estava pegando e saindo do seu ministério e voltando a ser um simples homem, um simples pescador. E muitas das vezes nós estamos querendo desistir do nosso ministério. Quero falar para pastores nessa noite também. Não podemos. O que Deus nos chamou, irmãos, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi ninguém. Foi Deus que nos chamou. E nós precisamos honrar o que, quando nós passamos pelo concílio, quando nós no concílio é perguntado: olha, vem cá, faça a sua profissão de fé aí. Você tem certeza da sua convicção? E muitos homens dos dias de hoje estão renegando Jesus, deixando Jesus de lado para voltar a ser pescadores normais. Sabe por quê? Porque estão aí, entrando em depressão por isso. Entrando em depressão por causas banais. Irmãos, isso vai passar. Esse é o tempo de estarmos reunidos dentro de casa em oração, lendo a Bíblia, em comunhão com a família. Estão falando aí que o índice de agressão familiar aumentou muito. Marido com mulher,
filho, aquela confusão tudo. Graças a Deus aqui a gente temos feito algo diferente do que eu tenho ouvido. Porque nós aqui, nós escolhemos horários durante o dia e a noite para estar orando, lendo a palavra do Senhor, preparando o culto para vocês, né? Então nós vimos aqui que homens que outrora passou pelo concílio, perguntaram na profissão de fé, perguntaram sobre a sua convicção, se você realmente acredita em Jesus, como é que me fala, como é que foi sua conversão? Aí você começa a falar, lembra, você está igual Pedro também, querendo desistir. E nós vimos aqui a depressão leve ou moderada também é perigosa, ok? Nós vimos aqui que sentimentos semelhante aos de Pedro, pode trazer riscos sérios à saúde emocional das pessoas. Precisamos estar atento. Muitas vezes achamos que alguns motivos são banais e não damos a devida atenção ao sintoma, achando que aquilo é bobagem. Na verdade, o que pode ser besteira para uns são motivo grave para outros. Vai desde uma perda de um objeto de valor estimado, que não necessariamente possui alto valor monetário, a opinião de alguém, a morte ou a perda de um bicho de estimação, a chegada da aposentadoria até a perda do emprego, a decisão pelo divórcio, a mudança de cidade ou a morte de um ente querido. Sem falar dos pecados que cometemos, que alguns acham que são pequenos, mas que pode gerar muita culpa diante de Deus. Tudo isso pode causar um enfraquecimento emocional tão grande a ponto de fazer as pessoas perder o interesse por coisas que elas amavam demais. Irmãos, precisamos estar atentos. Antes de você tomar uma decisão, bote seu joelho no chão, ore, peça orientação ao Espírito Santo, peça orientação para que o que você deseja realmente fazer. E também para mais adiante também nós vimos aqui na lição a sensibilidade de Jesus. Quando lemos sobre o encontro de Jesus com Pedro em João 21, vemos o quanto Jesus estava atento à condição de Pedro. Sua conversa com ele, dentre tantos ensinos, nos mostra como devemos proceder com aqueles que perderam o senso de utilidade para com a vida. Ao invés de menosprezar a tristeza de Pedro, dizendo coisas do tipo, pare de besteira, ou de repreendê-lo com palavras severas sobre a sua traição e seu abandono da missão, Jesus, em uma refeição com ele e os outros, conversava calmamente e trabalhava o amor que ele, Pedro, tinha em seu coração pelo seu mestre. Não era um amor perfeito, e Jesus sabia muito bem disso. O nosso mestre não espera dele um amor magistral, sem falha, mas sim um amor capaz de cumprir a missão, mesmo se alguma falha viesse a ocorrer. Um amor capaz de cuidar das pessoas que ele pescaria ao longo da sua carreira no ministério que Pedro assim desenvolveu. Nós vimos, irmãos, o cuidado de Jesus para com Pedro mostra o quanto ele não se ofende com a nossa humanidade. Ele sabe muito bem que somos, e como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, 18, 20, que o bem que quero fazer, muitas vezes não fazemos, porém o mal que eu não quero fazer, isso que fazemos. Viu? Então, irmãos, o que Jesus faz? Jesus não fica olhando para os nossos defeitos, por isso que a Bíblia fala, Deus fala na Bíblia, fala na palavra dele, que dos nossos pecados ele não lembraria mais, ele não lembra mais. Então eu quero falar para você, se você entrou dentro de um projeto, de alguma coisa que você tinha de convicção de conseguir, de estar caminhando com Jesus e parou, quero falar com você, volte, porque Jesus não olha da maneira que eu e o mundo olhamos. Jesus olha com o amor de Pai. Ok? Ele nos ama com amor de Pai. Ele não olha os defeitos, ele não quer saber, ele quer saber do seu coração, da sua sinceridade, que ele conhece o meu coração e conhece o seu. Então Jesus aqui, ele sabe dos nossos altos, nossos baixos, mas ele está para poder sempre estendendo suas mãos para conosco. Jesus, quando morreu e no terceiro dia ressuscitou, logo assim, o que ele vai fazer?
Ele atravessa, as portas estavam fechadas, estava todo mundo reunido, ele atravessa a parede e vai ceiar com aqueles homens. Se Jesus estivesse com raiva, Jesus tinha lá, ele ia chegar lá e falar, sai Pedro, tu é maior pilantra, hein? Pô, tu não falou que não ia comigo? Não é assim que nós fazemos com o outro? Então nós temos que tomar muito cuidado. Jesus chegou ali, sentou, ceiou com eles e falou do amor e chamou Pedro. E a palavra de Deus diz que Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, onde nós começamos a ler a palavra do Senhor, 1 Pedro, 2 Pedro também, nós vimos os grandes prodígios que Deus fez na vida de Pedro, junto com João, aquela turma toda. E eu quero falar para você, é tempo de parar, é tempo de agir. Pare, porque você pode estar muito bem. Você pode estar muito bem um processo desse, e eu quero falar para você que a depressão por conta da decepção consigo mesmo, ela tem que ter um fim. Eu quero falar com você, Jesus te ama e eu também te amo. Que na próxima lição nós possamos falar mais sobre a depressão, para que nós possamos fugir disso. E na próxima lição, número 12, nós vamos falar o risco da depressão por conta das tribulações, ok? Vamos falar da experiência de Paulo. Eu quero orar com você para que nós possamos sair desse momento que nós estamos. Se você está e fez algo contra Deus, bota seu joelho no chão e peça perdão, porque Deus é o que perdoa. Eu quero orar com você, amém? Para que nós possamos estar juntos nessa batalha. E mais um aviso, não abandone Jesus por nada, ok? Não abandone. Vou orar para que nós possamos estar pedindo a Deus que possa estar entrando com as suas mãos poderosas, se alguém está dentro de um contexto como esse, o apóstolo Pedro passou. Feche seus olhos que eu vou orar com você. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, quero agradecer por esse momento onde nós podemos falar com o Senhor sobre a depressão por conta dos prazeres. E eu quero falar com o Senhor que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa tirar tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Sabemos que às vezes ficamos decepcionados com nós mesmos, aonde nós prometemos fazer algo para o Senhor e na hora nós não fazemos. Quando nós falamos, vamos fazer jejum, vamos fazer tantas coisas, vamos tirar um tempo para isso, um tempo para aquilo, e esquecemos do Senhor. Não podemos ficar como o apóstolo Pedro lá atrás, que negou Jesus, mas depois ele teve uma ascensão, ele não ficou prostrado, ele não ficou em cima de uma cama, ele não ficou no quarto escuro, ele falou assim, não, eu vou caminhar, eu vou levantar e vou fazer tudo aquilo que Deus assim falou. Porque a palavra de Deus me fala e me garante que dos meus pecados e dos seus pecados Deus não lembrará. Então Deus, visita essas casas que vão chegar esse vídeo, visita cada um, Deus, que possa abençoar. Se tem alguém com alguma depressão por causa da decepção consigo mesmo, o Senhor tira, Deus. Tira e mostra o grande amor que o Senhor tem por eles. Te agradecemos assim em nome de Jesus.